Olá pessoal, fazer um vídeo rapidamente. Vamos refletir sobre um assunto bastante interessante. Eu coloquei na minha aba comunidade que muitos petistas, psolistas e Erika Terva estão criando a narrativa que os Estados Unidos querem invadir a Venezuela em busca do seu petróleo, que há um interesse dos norte-americanos, dos Yankees, é apenas o petróleo da Venezuela. Porém, vamos analisar que é um assunto muito mais profundo, muito mais complexo que apenas um recurso natural. Claro que recursos naturais são, de certa forma, moeda de barganha, de troca. É algo que pode ser usado estrategicamente. O petróleo é. Lembre-se que houve, no passado, guerras no Oriente Médio devido ao petróleo. Claro, com intervenção norte-americana. Sim, correto. Mas vamos analisar que a geopolítica é muito maior que isso. Que há, por exemplo, uma influência de blocos em muitas regiões, ainda mais regiões estratégicas. A própria América do Sul é estratégica. E ter um país com como um quintal da Rússia ou da China, que é o bloco eurasiano, é de certa forma ruim para o bloco globalista, posso se dizer. Não é apenas os Estados Unidos, o Trump, o tio Sam. Também há outros interesses escusos que as pessoas simplesmente ignoram. Claro que há pessoas que se informam por Rede Globo, Veja, Folha de São Paulo, Estadão. Enfim, quem assiste meu canal e sobretudo já agradeço aos mais de 1.500 inscritos de coração. Se você é um deles, muito obrigado por ter paciência de assistir meus vídeos. Mas, continuando a conversa, o custo político de uma guerra é altíssimo. Uma intervenção em outro país. Lembre-se que já são 9 anos que Bashar al-Assad comanda a Síria. Os Estados Unidos e a Europa fortaleceram o Estado Islâmico, que virou um monstro que se voltou contra eles próprios. Quantos atentados houve na Europa, sobretudo na França, nos últimos anos? Até na Bélgica, Londres, etc. Fora o custo da própria imigração em massa para a Europa. Então, são coisas que inevitavelmente são um custo político de uma guerra. E a questão também que na Guerra do Golfo, que houve a intervenção americana, e o próprio Bush pai, que é falecido, ele não se reelegeu em 1993, 92, eleição de 92. Perdeu para o democrata Bill Clinton. E seu filho, Bush filho, né, que dizem que ele era burro, que ele não sei o que, tirava um sarro, que estava com popularidade baixíssima antes do 11 de setembro, e conspiracionistas ainda vem com aquela história que ela foi implodida, que não sei o que, já foi provado, né, o porquê delas terem desabado, por que colapsou o prédio. É um assunto para outro vídeo. Tem várias pessoas que explicariam melhor do que eu, com muito mais técnica. Enfim, derrubou Saddam Hussein. A popularidade do Bush filho, que era uma pessoa incompetente, assim, por se dizer, foi lá em cima. Que, por exemplo, o custo político de uma guerra é assim. Se você ganha, você se dá bem. Agora, se você perde, você vai se dar mal. O próprio regime militar da Argentina se fudeu na mão da Margaret Thatcher nos 80 por causa das Ilhas Maldivas, né? Malvinas. Maldivas é lá no Índico. Me desculpa. Ilhas Falkland, que os ingleses falam, que é as Ilhas Malvinas para os argentinos. E eles não tomaram as ilhas. E eles se ferraram. Tanto que hoje o exército argentino é muito fraco. É uma represália também.
A Venezuela é um país bastante militarizado, então abraça os terroristas do Hezbollah, inclusive, na Venezuela. A questão que há também uma influência da China e da Rússia que protegem o regime do Maduro. O Maduro sabe disso. O Maduro ele está resguardado. Pode-se desertar vários e vários venezuelanos. Ele tem soldados cubanos e os terroristas. Tem pessoal das Farc que perderam espaço nas selvas colombianas. Na Venezuela, é ali. Tem os coletivos, a sua própria milícia. Porque não é tão fácil assim invadir, vamos tirar o cara. Fora a questão social. A questão social também porque, beleza, todo mundo fala de um recurso natural, mas todo mundo se esquece de vidas humanas. Não importa as vidas humanas, são só apenas venezuelanos passando fome, né? O problema não é nosso, porque é muito fácil nós daqui, principalmente nós, não, daqui não, lá de São Paulo, Rio de Janeiro, falar, lá do cara da USP, que vive um playboy, esquerdista, a maioria tudo classe média alta, falar, isso aí é os Estados Unidos que querem tomar o petróleo da Venezuela, são os filhos da puta, esse imperialista. Beleza. Mas, por exemplo, Roraima, que é um estado mais afastado, e eles são tão brasileiros quanto qualquer um. Quanto o maconheiro playboy da zona sul do Rio de Janeiro, como o cara da USP, como eu, como você que está assistindo esse vídeo, se você não for estrangeiro. O pessoal de Roraima é menos brasileiro que nós. Cara, Roraima é um estado que não pode se desenvolver muito por muitas questões. A maioria do estado já está, a maioria reserva indígena. Não se pode passar o linha do Tucuruí porque os próprios indígenas ali têm aquela questão que o Ministério Público do Amazonas barrou. É complicado, galera. Não é tão simples assim. Há muitas coisas em jogo. Não é só petróleo. É muita desinformação. Eu queria fazer um vídeo sobre desinformação. As pessoas só leem o título da matéria e já criam suas próprias conclusões. Assistem matéria do Jornal Nacional ali, já tira conclusão pela Globo. A Globo quase causou um problema. William Bonner, se eu fosse o William Bonner, me demitia. Aquilo foi vergonhoso. Um jornalista como o William Bonner dá uma fake news de um perfil falso e, cara, ele do maior jornal assistido de televisivo. Isso foi vergonhoso. E outra, Maduro sabe que um dia pode se ferrar. Você não acha que ele tem um plano de fuga? Cara, é muito complicado. Fora que ele está bem armado. O petróleo é um insumo que daqui 20 e 30 anos vai perder mais valor ainda. Por quê? Pensem comigo. Já está tendo eletrificação dos automóveis. O petróleo perdeu muito valor nos últimos anos. Não é que nem na crise do petróleo, quando houve a revolução lá no Irã e o preço do petróleo foi lá em cima, né? A questão da crise do petróleo, que matou muito um veículo V8, aqueles veículos mais muscle cars, né, que falam, bem potentes. Os americanos tiveram que buscar carros mais compactos, mais econômicos, porque o preço do petróleo foi lá em cima. Tanto que o etanol hoje, dos carros flex que a gente usa, foi uma solução do governo da época brasileiro em relação à crise do petróleo. Por que tivemos carro a álcool, o programa Pro Álcool? Porque era uma alternativa para suprir uma escassez desse recurso natural. O próprio filme Mad Max retrata o mundo que o petróleo é foda. E outra, não é só um recurso o petróleo e os recursos naturais. Roraima tem muitos recursos naturais que até não se podem, são intocáveis. Você não acha que na Venezuela também, que recursos, coisas assim, respeitam linhas de fronteiristas? Não. Se tem um pouco em Roraima, pode ter um pouco dentro do território venezuelano. Também. Isso é útil. São materiais. O próprio acho que tem uma reserva de nióbio. Olha o quanto que isso pode ser produzido com isso.
O Maduro sabe disso. O Maduro não é trouxa. Ele é genocida, ele é mau, ele é louco, mas ele não é burro. Você quer saber se o cara é louco de verdade, se é burro? Ele rasga dinheiro, por acaso? Não. Ele tem um alto poder de barganha. Ele tem um alto poder de saber o que está fazendo. Ele, assim, quando a água bater na bunda, ele vai tentar fazer alguma coisa. Agora ele está tranquilo. Porque ele está com costas quentes. Porque se fosse pela vontade de muitos, tanto venezuelanos que sofrem, como das outras pessoas que não gostam do que está acontecendo, já se tinha feito algo contra o Maduro. Pensem bem, o próprio exército americano, ele não tem um preparo de selva, como os colombianos e os brasileiros. Então eles preferem que os brasileiros briguem por eles. E o custo político de uma guerra, por exemplo, poderia derrubar um governo Bolsonaro. Bolsonaro sabe disso. Não é fácil uma guerra. Não que o Brasil fosse fraco, assim, mas, por exemplo, o equipamento antiaéreo da Venezuela é muito bom. Mas nossos soldados têm experiência de selva, por exemplo. Mas lá tá cheio de milícia. Tá cheio de terrorista. Quantas células terroristas não vieram para o Brasil e a gente não percebeu? Nessa onda de migração em massa. Claro que a gente tem que fazer algo pelas pessoas que sofrem. Mas, por exemplo, já repararam que nos últimos anos há muito incêndio, há muitos sinistros, desde que começou o governo Bolsonaro. Eu não estou levantando hipóteses, por exemplo, acusando, dizendo, foi terrorismo e tal coisa. Mas é algo a se pensar. Não estou querendo ser aqui conspiracionista, até porque eu odeio conspiracionismo. Eu acho que quem busca a verdade não se pode comprar certas ideias, rejeitar muitas coisas, mas saber que será que tem um fundamento? Será que vamos sentar, vamos ler, vamos pesquisar? Até porque essa própria narrativa que eu falei no começo do vídeo, que os Estados Unidos quer o petróleo venezuelano, tá, mas quem que são os maiores, de quem o próprio Estados Unidos importa petróleo? Do México e do Canadá, que estão ali. Fora que o petróleo venezuelano é um sexto. Acho que é 6% do que os americanos consomem. Os venezuelanos dependem mais dos americanos que os americanos dos venezuelanos. Então, é um custo alto. É um custo que os próprios americanos podem entrar em problemas até com a própria Rússia e China. Os soldados americanos não têm um preparo muito alto, muito grande para a guerra. Eles se fuderam no Vietnã, porque os seus soldados não foram feitos para esse tipo de guerra. Não era igual uma Segunda Guerra Mundial. E é uma guerra assim que... Guerras não são fáceis. É muito fácil, beleza, vocês estão vendo meus vídeos mais antigos, eu jogando jogo de Segunda Guerra Mundial. Você acha que era fácil daquele jeito? Quanto tempo você acha que isso tudo foi o dia D? Quais são as estratégias? Quais as tecnologias que surgiram devido à guerra? Então, há muito que se pensar. Então, não caiam em narrativas de pessoas desinformadas que não estudam, que se informam por Globo, Folha de São Paulo, que o problema deles não é comunismo nenhum. Não é comunismo, é burrice. É burrice mesmo. Eles não têm noção da realidade. A realidade desses jornalistas, desses artistas, esse povo aí, burguesinho, totalmente alheio da nossa. Só que, por exemplo, beleza, tá vindo aqueles venezuelanos, e é um custo social para o estado de Roraima, é um custo para o governo brasileiro, e de repente, se tivesse alguma merda na Bolívia, por exemplo, era meu estado, Mato Grosso, Acre. É um custo. Não é, muito falam, mas não é um problema do Brasil. Claro que é. É ali do quintal. Os caras estão vindo pra cá. Pra cá. O Brasil já tem problemas demais. Claro que eu já falei que, por exemplo, a questão lá de Israel é outra. O Brasil não tem nada a ver. Mas essa questão aí, é claro que a gente tem que olhar com outros olhos, mas não é assim, vou fazer uma guerra.
Até porque eu já falei que esse pessoal aí da esquerda quer muito que o Brasil entre em guerra para causar guerras aqui dentro. Guerras civis, atentados. Eles não acham que não tenham grupos e vindo pessoas que a gente nem sabe, que é porteiras abertas. Se não está vindo pessoas estranhas, né? E com essa crise, essa fome e tal, não acho que está infiltrando gente que não deveria aqui? Há de se pensar nisso. Então eu acho que eu deixo uma dúvida no ar em muitos aí que possam estar caindo nessas conversas fiadas aí. Forte abraço, Deus. E se Deus quiser, tem mais vídeo.